Olá pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa hoje, falando sobre um gênero textual chamado conto. Como eu disse a vocês, a aula dessa semana é gravada. E nós vamos aí estudar a estrutura desse tipo de gênero textual. Então, o que é o conto? É um texto narrativo, ele vai narrar uma determinada história. Texto narrativo é aquele escrito em prosa ou verso que possui um determinado narrador, o qual conta uma ação que ocorre num determinado espaço e tempo e em que intervêm personagens. Tá? Então ele vai contar, o narrador, ele vai contar uma situação. E a gente vai ver que o narrador, ele tanto pode ser um narrador observador, que apenas viu a história ou soube da história, ou então ele pode ser um narrador participativo, qual fazia parte da história, que é o chamado narrador em primeira pessoa. O conto é uma narrativa literária geralmente curta, com economia de meios como tempo, espaço e personagens, enfocando uma célula dramática ou um conflito único. E na sua estrutura ele vai ter a introdução, a complicação, o conflito, o clímax e o epílogo. A introdução ela vai descrever o espaço ou o personagem. Geralmente, nessa introdução ali, ele já vai dando características do personagem principal, do protagonista do conto, e vai descrevendo onde a situação acontece. Complicação: fatos iniciais que colocarão os personagens a alguma situação nova. Então, já vai ser ali o começo da situação, que vai ser narrada na história, uma breve introdução, digamos assim, um início de uma história para a gente ver aí, para chegar no conflito, que é o desenvolvimento da situação. O clímax é aquele momento, de maior intensidade dramática, depois do qual é impossível prolongar o conflito, tá? É onde o conflito já está no seu ponto máximo, já para vir a situação final, que no caso é o epílogo, a solução final do conto, com prêmio ou castigo, isto é, vitória ou derrota do protagonista. E existem os contos também que são cômicos, que são engraçados. Então, nesse final aí, a gente já vê aí nesse epílogo o que acontece, com o personagem, o protagonista, que é o personagem principal no final. Ainda na sua estrutura. Modernamente, a estrutura do conto não é seguida tão fielmente, podendo haver inversão na ordem de suas partes, ou omissão de alguma delas. Aquelas são as partes do conto que eu falei anteriormente, mas não necessariamente vai acontecer todas elas. Por exemplo, a introdução é, na maioria dos casos, omitida, com seus elementos distribuídos ao longo do texto. Não quer dizer que é preciso, já de início, descrever personagens ou espaços. Geralmente é feita na introdução, mas pode também acontecer, por exemplo, a descrição do espaço, do local que está acontecendo na história, no meio do conto. A preferência é por inserir o leitor de imediato na ação, com início repentino sem aviso. A linguagem do conto. Que tipo de linguagem? Geralmente, os contos vão vir com a linguagem objetiva direta, tá? Sempre dando atenção, dando destaque à ação das personagens. Então, ele vai chegar logo contando a história, já dando os fatos de forma direta e clara. Um conto pode ainda ter a preponderância das reflexões do narrador. Então, o narrador ele pode colocar alguma opinião pessoal dele, durante o conto, porque ele está ali contando a história sobre o ponto de vista do narrador, levando em conta muito mais os sentimentos e pensamentos do que as ações. O narrador. Então, o narrador é um ser fictício produzido pelo autor para que conte a história. É a partir do ponto de vista do narrador que os fatos são relatados. Então, o ponto de vista é de quem está narrando, quem está contando aquela história. O conto pode ser narrado em primeira ou terceira pessoa. Vamos ver o que é isso. A personagem, de acordo com sua importância para o desenvolvimento da narrativa, pode ser o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista, que é o vilão, o que é contra o protagonista, que a gente vê muito também em novela, Novela tem o protagonista, que é o personagem principal, o antagonista, que é o chamado vilão, e os figurantes, que são aqueles personagens secundários, mas que fazem parte da história.
O protagonista é o personagem principal, geralmente aquela com que o leitor tem empatia, né? Aquele personagem que a gente vai se identificar, vai gostar. A vida da personagem é o núcleo do enredo. Então, a vida do protagonista é que está sendo narrada naquele conto. O antagonista representa, de alguma maneira, uma oposição à realização dos objetivos do protagonista. Então, ele é contra aí, né, o enredo que se dá do personagem do protagonista. O figurante é um ser necessário para criar a ilusão de realidade, mas é secundário na trama, né? Porque a gente precisa ter outros personagens envolvidos, porém eles não vão ter tanta relevância no caso aí do conto. O tempo. Então, quando ocorre, né? O tempo histórico, o ano ou o século em que se passa a ação não interfere na extensão do conto, pois qualquer que seja a dimensão do tempo real, ela se modifica de acordo com o enfoque que o autor pretende dar ao seu texto. Então, não necessariamente a gente vai se preocupar com o tempo em si da história, só que ele vai ter elementos que a gente vai poder entender em quanto tempo acontece a ação, por exemplo, do conto. Um único minuto pode estender-se por várias páginas e um ano inteiro pode estar em um único parágrafo. Então, não tem assim uma regra para um tempo cronológico na construção do conto. Algumas vezes o espaço é descrito em detalhes. Então, ele pode dizer, em uma casa, na rua tal, número tal, do proprietário tal. Ele pode dar detalhes, tanto do local como características do local em si. Era uma sala muito bem arrumada, com um tapete cinza claro, combinando com o sofá, enfim. Ele pode descrever com detalhes o cenário, como ele também pode dar uma descrição genérica, só para que a gente entenda realmente onde ele está. Então, na rua de cima, por exemplo, a gente não vai saber em que local da rua de cima, mas vai saber que estava lá. Então, uma descrição mais, digamos assim, genérica, geral, mas que relate ali o espaço. A ação do conto. O conjunto de ações praticadas pelas personagens em busca de um objetivo ou para impedir que algum objetivo seja alcançado é que confere sentido à história. Então, são as ações das personagens, né, que a gente vai entender ali no conto qual é o objetivo e, no caso do antagonista, porque ele está impedindo esse objetivo de acontecer, mas é ali que a gente vai entender a história, entender o contexto que o conto está sendo narrado. Vamos lá. Então, recapitulando. Na estrutura do conto, nós vamos ter uma introdução, né, que é a situação inicial, para a gente conhecer os personagens, a gente conhecer o espaço, as características, o desenvolvimento, que é onde vai acontecer, né, as situações do conto, né? Então, ali a gente vai ver a característica ali do protagonista, quais são suas atitudes, né? E o clímax, que é aquele ponto alto do desenvolvimento para finalizar a história. E a conclusão, que é a parte final, né, que a gente vai conhecer o que é que vai acontecer no fim com o personagem que está sendo, com o conto que está sendo narrado. Então, a organização, lembrando que essa organização não precisa ser necessariamente nessa estrutura, tá? Mas ela pode acontecer dessa forma. Então, ela pode acontecer por um encadeamento, né, que os acontecimentos vão acontecendo em sequência, tá? Veja que tem aí um desenho representando 1, 2, 3, 4. Vai ter uma sequência lógica, né? Uma sequência cronológica de tempo. O encaixe dentro de uma história pode aparecer uma sub-história, né? Por exemplo, ao contar a história do protagonista, que tem, por exemplo, um irmão, pode ser inserido um pouco a história desse irmão no conto. Então, uma ou mais histórias podem ser introduzidas dentro da outra que está sendo narrada, sem problema nenhum. Mas lembrando que o protagonista é que é o personagem principal do conto. Alternância. Uma história interrompida várias vezes para dar lugar a outra, que também são narradas de modo descontinuado. Então pode ser contada uma história, depois outra, depois de outro personagem e depois voltar para relatar o que aconteceu com aquele primeiro, depois voltar para contar o que aconteceu com aquele segundo. Então pode acontecer essa alternância. Tá? São outras estruturas que podem acontecer na ação do conto. O desfecho, o final do conto, ele pode ser fechado ou pode ser aberto.
Quando ele é fechado, a gente vai conhecer o desenlace da história, ou seja, o final ele é revelado. Né? Geralmente, assim, os contos que eu vou passar para vocês na atividade, eles vão ser fechados. A gente vai ver no final o que acontece realmente. Ou ele pode terminar de forma aberta, sempre que se verifica o contrário, normalmente citando a reflexão sobre a mesma. A gente vê muito em séries, né? A gente vê muito em séries que às vezes a série termina, assim, uma temporada, por exemplo, com final aberto. Então a gente já sabe que vai ter uma continuação, ou já deixa na nossa imaginação o que pode ter acontecido. Então, da mesma forma, no gênero textual conto, pode acontecer esse tipo de desfecho, um desfecho aberto. Pronto. Agora nós vamos fazer a atividade, tá certo? Hoje, como eu já disse a vocês que estou no curso, prestem atenção, voltem o vídeo se necessário, escutem bem a explicação, porque na próxima aula eu vou passar um conto para vocês fazerem a interpretação dele. E vocês vão perceber aí esses elementos constituintes do conto que eu mostrei na aula de hoje, tá certo? Então, por hoje é só a explicação e na próxima aula a gente faz a atividade. Tchau, pessoal!